e quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amados irmãos, Deus abençoa cada um. Glória a Deus. Os irmãos aqui presentes, através da internet. Estamos num momento de expectativa, né? E vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Eclesiastes, pregador, capítulo 9, versículo 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Mais do que o clamor, do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitos bens. Grande e soberano Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, convidamos a Tua presença, o grande Espírito Santo, para fazer-se presente nesse humilde lugar, tomar esse pouco de pó nas Tuas mãos e usar como o Senhor queira usar. E nos abençoe com a bênção revelada da Sua palavra nessa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, meus irmãos. Vocês pela internet, que Deus os abençoe ricamente. Estamos muito agradecidos a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, né? A bênção da revelação da Sua palavra. Essa semana eu estava acompanhando a notícia, também nas páginas da internet, muitos pregadores falando, muitos postando sobre a eleição do novo Papa Robert Francis Prescott. Ele nasceu 9 meses depois que o irmão Branham tinha profetizado
os Estados Unidos ia ter um Papa americano. Ele é mais novo do que eu, 3 meses. Quando eu nasci, em junho de 55, ele nasceu em setembro de 55. Ele tem 69 anos, em setembro ele faz 70. E eu comecei a investigar e estudar o significado do nome. E que às vezes a gente fica entusiasmado, né? Então eu estava pensando na história, profecia e revelação. Porque às vezes nós vivemos na história da Bíblia, nós vivemos na história da mensagem, nunca saímos da história. E às vezes vivemos na profecia. O povo de Israel estava na profecia, esperando Jesus, esperando o Messias, mas não sabia que ia chamar Jesus, né? E eles, examinando, eles não tiveram a revelação dele. Não adianta você conhecer a profecia. Eles conheciam a profecia de Moisés, de todos os profetas, mas não tiveram a revelação da profecia. Então, para nada vale, né? Porque hoje nós vemos aí os adventistas também se alegrando, e o povo do mundo também se alegra, o povo da mensagem muito mais, né? Principalmente os americanos, porque nós temos um Papa americano, né? Eu não tenho Papa americano, nem Papa argentino. E a profecia está cumprindo. Quer dizer, aquilo nos leva a nos preocupar, né? Aonde estamos, né? Será que vamos festejar com eles? Porque no ano 2000 não houve festa. Apocalipse 10, 8 a 11 está se cumprindo no ano 2000. Nos dias do irmão Brano, Apocalipse 10, 1 a 7 estava se cumprindo. E as denominações não estavam vendo aquilo. Eles não se alegraram com aquilo. No 2000 anos atrás, a profecia de Isaías estava se cumprindo numa manjedoura. Quando Herodes soube, ele saiu a perseguir para matar. Então hoje a profecia está se cumprindo. Mas não é somente a profecia sobre o Papa que está se cumprindo. Há muitas profecias se cumprindo. E eu pensei, por que esse povo não se alegra com 7 trovões cumpridos, novo nome revelado, 7º selo revelado, a mensagem de uma só pessoa? Veja que a igreja está cega. Como é que a igreja consegue ver a profecia e não consegue ver a revelação da profecia? É duas coisas diferentes. Porque os adventistas, os denominacionais, estão se alegrando com a profecia, mas eles não têm a revelação da profecia. Eu vou falar pouquinho hoje, não vou falar muito. Vocês viram a escritura que eu li? Agora que me despertou, né? 9 de Eclesiastes, versículo 14, né? É o leão 14, né? Nascido no mês 9 também. E eu peguei isso aqui e não tinha notado, né? Mas nós não estamos aqui para exaltar homem nenhum, mas simplesmente para falar um pouquinho sobre o significado. Aí me faz lembrar Isaías capítulo 14, versículo 12, vocês sabem. Quando Lúcifer disse, subirei acima das mais altas nuvens, né? E serei semelhante ao Altíssimo. Você vê que tem que ter nuvem de fumaça para dizer que o Papa foi eleito, né? Houve a nuvem, os 7 anjos formaram a nuvem na segunda vinda de Cristo.
Ezequiel capítulo 28, ele é chamado de, ali em Isaías 14:12, ele é chamado de estrela da manhã, né? A estrela brilhante, né? E Jesus disse que viu ele cair do céu como raio. Ezequiel, ele é o querubim da guarda. Ele, entre as pedras afogueadas, ele é o que se destacava mais. Quando você tem um filho, você bota o nome, às vezes você não sabe nem o significado, né? Como a mãe de Elvis Presley colocou o nome de Elvis, não sabia nem o que significava, o que seria. Então é o nome, né? O nome, ele tem um significado. E aquele menino vai ser o nome que o pai deu. Então, quando colocaram o nome de... Nós temos muitas escrituras sobre isso, sobre o anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, ele se transfigura em anjo de luz e os seus ministros como ministros de justiça, né? Aí você veja bem, luz, né? Lúcifer quer dizer luzeiro, luz. Por que colocaram o nome de Robert ou Roberto? Porque Roberto significa brilhante, significa luz. Você vai no significado dos nomes, você vai ver. Francis quer dizer Francisco, ou então vem também da palavra Francisco. Mas o interessante também é o último nome dele, que significa líder, guia. E são essas coisas, né, que não sabemos se será o último Papa, né, se é o 8º, como disse o profeta, né, que é a sucessão papal, como eu falei na quarta-feira, né, antes dele ser eleito, eu falei sobre o 8º mensageiro. E o 8º mensageiro não estava se referindo às eras da igreja, mas sim à sucessão papal, como o irmão Branham ensinou. Então aqui, eu tenho muita mensagem aqui, que nós íamos ficar horas aqui lendo, mas a gente vai fazer uma síntese. Amanhã a gente vai seguir nesse assunto aqui, quando o profeta fala, né, sobre o tempo que nós estamos vivendo. Então, o homem que tem que estar no trono do Vaticano, ele tem que estar dentro da profecia. Ele tem que estar dentro da profecia, falado não somente pelo irmão Branham, mas isso aí é falado desde Gênesis até Apocalipse. Desde Gênesis a Apocalipse. Por isso Satanás odeia o livro de Gênesis e odeia o livro do Apocalipse. Então, aqui na mensagem que nós temos, a mensagem, olhe sempre para Jesus. Nós vamos ver aqui aqueles detalhes, né? E aí você vai pensar, mas por que isto? Né? História, profecia e revelação. Aonde é que nós estamos hoje? Na história, na profecia ou na revelação? Porque o rapto é uma revelação. O rapto é uma revelação. A profecia revelada. O novo nascimento é uma revelação. E ontem, pensando sobre isto, me veio aqui a mensagem, os ungidos dos últimos dias. Atos do Espírito Santo, 87, está sendo postado na internet, mas é de 1954. É do tempo da profecia. Não é do tempo da revelação da profecia. 1954 era a primeira e segunda etapa. Vocês crentes da mensagem, vocês pastores que me ouvem,
Vai ser tão fácil para você ser enganado e se unir ao Concílio Mundial. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Faltou o conhecimento. Eles desprezaram o azeite. Quando despreza o azeite, é viginéscia. É viginéscia. É virgem, mas é nécia, é tola. Foi aquilo que disse Salomão ali. Os ungidos dos últimos dias, 262. É um parágrafo que o pastor Osmar muito usou. O irmão José Brana colocou na parte de trás, na última página, da mensagem dos ungidos dos últimos dias. Teve uma inspiração para colocar. E 262. Note, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. A mensagem do irmão Brana não foi primeira e segunda etapa. A mensagem do irmão Brana, o alarido, foi a revelação dos 7 selos. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. A primeira puxada, o que foi a primeira puxada? Cura. O povo da mensagem, primeira e segunda etapa, eles estão na primeira etapa, trabalho de cura. Eu vi na internet até eles têm cartaz, eu fui curado do câncer, outro eu fui curado disso, fui curado daquilo. Tanta propaganda. Agora, a Virgem Prudente, ela já está bem avançada, ela está dentro da revelação da profecia, da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. A primeira puxada foi cura. Segunda puxada, profecia. Profecia do Papa americano, profecia da segunda vinda, que foi 28 de fevereiro de 1963. Agora, o que o profeta fala da profecia? Qual é a atração sobre a montanha 152? O problema é que o povo eles não quer saber o que o irmão Brana falou. Eles conhecem a história de Santo Agostinho de Hipona, que rejeitou receber o Espírito Santo. Eles conhecem a história, as eras, e a revelação dessa história. E a revelação dessa profecia. A segunda puxada, meu irmão, é profecia. E o que o irmão Brana falou disso? 1 Selo 75. Com o que temos, vamos subir? Primeira e segunda etapa, com o que temos? Cura e profecia sobe? Não! Olha, eu digo a vocês, o que pregamos, o mesmo que o pastor Osmar pregou, foi o mesmo que o irmão Brana pregou, é diferente. Como Israel é um povo diferente naquele tempo, hoje também, a esposa de Cristo, o ministério quíntuplo é diferente. Eu vi até vocês da África aí, postando, mas eu quero dizer a vocês que são da terceira puxada, vocês que se converteram com a mensagem de João, vocês têm que seguir mais adiante, porque isso é história. Qual é a atração sobre a montanha 152? 3 anos atrás, esse mistério era a profecia. Agora é história. Está na mensagem, meu irmão. Falta de conhecimento, falta de revelação vai destruir vocês.
Teve um irmão que me mandou 3 parágrafos da mensagem. Papa é americano, Papa é americano. Eu disse, pá, mas o irmão Brana falou assim, Papa americano, 3 mensagens. Eu fui no busca, né? Liguei, mandei uma mensagem para um irmão, que é tradutor. Ele disse, olha, isso aí deve ser tradução. Isso aí deve ser da tradução do... como é que chama? Essa inteligência artificial não estava na mensagem. Então ele estava com a mensagem, olhe sempre para Jesus, que é a mensagem depois dos selos, que é a revelação. Porque quando você lê a mensagem e não tem a revelação, ela é história. Você pode ler o selo, se você não tem o Espírito Santo, que é o Espírito da revelação, ela fica como história, é uma profecia. Caifás, Anás, os sacerdotes daquele tempo, eles criam na profecia. E estava se cumprindo diante deles, mas eles não tinham revelação da profecia. Então o irmão Brana diz, com o que temos, não podemos fazer esse rapto. É necessário que vocês tenham que se atenar. Vocês pastores que nos ouvem, vocês têm que despertar. É necessário esses 7 trovões. Se você não prega os 7 trovões revelado com o novo nome Brana, seu povo vai ficar. Não importa com grande, com brilhante. Se é brilhante, é o povo do Papa. E o seu nome quer dizer brilhante, luz, guia, líder. Ele veio dentro da profecia, mas a profecia não nos prepara para o arrebatamento. Porque nós somos seguidores de William Brana, nós cremos na sua mensagem. Veja só. Primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, abertura da palavra. Os mistérios revelados. Não mais. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. E quando o irmão Brana profetizou na mensagem Atos do Espírito Santo, o irmão Brana fazia um trabalho de um evangelista. Desde a mensagem Pôr-nos ao lado de Jesus, e ele relata o tempo que ele estava mudando, e tinha que mudar de ministério. Quando ele revela os 7 selos, 7 trovões, ali é Deus encarnado, é um profeta, é o ministério do Filho do Homem. Então veja, mas a única maneira do profeta ser um vindicado é pela palavra. Veja, 25 de julho de 65, ele pregou os ungidos dos últimos dias, no ano da sua morte, né? É onde ele disse também que ele não ia morrer de velhice. Deus já tinha mostrado para ele. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Então, meus irmãos, eu creio em todas as profecias do irmão Brana. Mas eu digo a vocês que as profecias não nos dão fé de arrebatamento. As profecias não nos preparam para o rapto. Não, ela vai se cumprir. O afundamento de Los Angeles vai se cumprir. A Terceira Guerra Mundial, milênio, todas essas coisas não te dá fé de rapto. O que te dá fé de rapto é os 7 trovões revelados, que é o batismo do Espírito Santo na alma. E quando ele te batiza na alma, aí você vai dizer amém. Você vai dizer amém a Laodiceia 38.
Você vai dizer amém, que o Cordeiro saiu do trono, não há mais intercessão. Você vai dizer amém, BRANHM, é perfeito, é perfeição. Você vai dizer amém sobre aqueles 3 que visitaram Abraão. Abraão, um tipo do quíntuplo e o tipo da noiva. E um deles era Deus mesmo. Você vai dizer amém. Você viu como é fácil o mundo todo dizendo amém? A profecia de 1954 que não prepara para o rapto. Ali estão as virginécias fazendo a sua festa. Porque a segunda puxada do ministério foi profecia. Foi profecia. E ali ele profetizou de 33 a 62, e o início de 63 foi um tempo de profecia. Aí ele vem e diz: com o que temos não podemos subir, não podemos fazer esse rapto. Essas mensagens que eu tenho pregado não traz fé de arrebatamento, de mudança. É necessário 7 trovões. E o importante dos 7 selos é a revelação dos 7 trovões. Você vai estudar e ver isso aqui. É isso aqui mesmo. Porque os demais é história. Até a profecia é história. Eu tenho aqui, qual é a atração sobre a montanha? 152. E o Deus do céu prometeu que no tempo da tarde teria as luzes do entardecer, pregada também perto da mensagem, os ungidos dos últimos dias, na mesma semana, 25 de julho. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo, mas agora é a história. Já passou, a promessa está cumprida. Que tempo é esse, Senhor? E qual é essa atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos voltar novamente aqui nos ungidos dos últimos dias? Não, eu quero ler a profecia. Creio que um dia glorioso deste, quando essa confederação unida de igrejas se juntar e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia, então formarão uma imagem semelhante à besta. A história. Leão X foi aquele que perseguiu. Quer dizer, houve 14 papas com o nome de Leão. Foi aquele que muito perseguiu a igreja, né? Nós podemos contar a história, é o que estão contando, é a história. Mas nós não vivemos na história. A história não dá fé de rapto. Eu tenho que vir aqui na internet falar para vocês. A história não te dá fé de rapto. A história, os fariseus, saduceus, escribas, eles também estavam vivendo a história. Eles rejeitaram Jesus por causa da história. Eles não viram a profecia se cumprindo diante dele. Aí Jesus vem a Pedro e diz: quem revela é o Pai. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Veja que até hoje o povo bate contra a terceira etapa. A mensagem de uma só pessoa. O pastor Osmar pregou 24 anos. Rejeitado, combatido. Você pode ver que o povo se alegra com as 2 etapas. Mas as 2 etapas já é história. Já é história. Já não é comida para a águia. A comida de águia é a terceira puxada. Os eleitos nesse dia se alegram com a terceira etapa. Com o novo nome revelado, a mensagem de uma só pessoa. Então ele disse: e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia, então formarão uma imagem semelhante à besta. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será forçada a se juntar. Os verdadeiros crentes dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade, seja o que forem, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. Agora, por falta de revelação,
Por falta de revelação. O povo está realmente perecendo. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Disse Salomão. Por falta de revelação da mensagem, dos selos. Não é leitura, não é você ler. Eu li os selos muitas e muitas vezes. Ouvi os 7 selos. E não sabia que o Cordeiro tinha saído do trono. Não sabia que ele tinha se convertido em leão. Esse leão que está aí, ele ruge como leão. Ele não é um leão. Leão é brana. Brana não é 14, é 777. Brana é o leão. Mas a gente vê o nosso povo da mensagem. Apesar que diz o irmão Brana que é um pequeno grupo. Não é um grande grupo, não. É um pequeno. Então voltamos aos ungidos dos últimos dias. O aperto virá. É o homem que vai enganar vocês. É o homem que vai trazer o aperto. Por isso, aquilo que pregamos não é igual ao que vocês pregam, mesmo que vocês sejam pregadores da mensagem de William Branham. Mas vocês são pregadores de primeira e segunda etapa. E a mensagem da primeira e segunda etapa não prepara o povo para o rápido. Te prepara para ser um bom homem, uma dama, uma mulher para se vestir corretamente. Mas não para o rápido. Não te dá fé de rápido. A fé de rápido está na revelação desses 7 trovões. E quando nós não sabíamos nem quem era o 7º selo, nós estávamos esperando o William Branham, como o povo de Jeffersonville espera o William Branham para revelar o 7º selo. Eles não tiveram revelação disso. Eles têm um Deus histórico, um profeta histórico, uma mensagem histórica. Está se cumprindo. Se cumpriu com a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos. O Branham disse que seria uma vice-presidente ou presidente. Cumpriu. Mas um presidente católico. E nós vemos que o povo da mensagem se alegraram com isto. Porque é a primeira e segunda etapa. A segunda etapa é profecia, não é revelação. Rapto é revelação. 7 trovões é revelação. Novo nome é revelação. Nós não cremos iguais à primeira e segunda etapa. Não cremos. Irmãos, vocês leem a mensagem, também Atos do Espírito Santo, mas vocês leem a mensagem depois dos selos. 54 eu não tinha nem nascido. Vocês leem a mensagem depois do selo. Olhe sempre para Jesus. Outra mensagem, o 3º Êxodo. Leia, escute. O irmão Branham falando desse tempo. Ele diz assim: haverá uma hora nessa nação onde essa nação vai exercitar todo o poder que a besta teve antes. 45, olhe sempre para Jesus. 63, depois do selo, que era a Roma pagã quando se tornou a Roma papal. Que essa nação fará aquilo. Apocalipse 13 claramente explica isso. O cordeiro saiu da terra, a outra besta saiu da água, densidade e multidão de pessoas. Esse cordeiro subiu onde não havia pessoas. Veja, haverá uma hora nessa nação onde essa nação vai exercitar todo o poder que a besta teve antes. Eu não sou profeta para interpretar, ele só vai lendo o que o irmão Branham fala. Um cordeiro representa religião. O cordeiro de Deus, e recorde, ele falou como cordeiro. Ele era um cordeiro, e então após algum tempo ele recebeu poder e falou como um dragão. E exercitou todo o poder que o dragão tinha diante de si. E o dragão sempre é Roma. Então não vê você a denominação romana, a denominação protestante marcada, uma imagem da besta, fazendo um poder que forçará todos os protestantes a se unirem. Você terá que estar neste concílio de igrejas.
Agora, veja bem, nós tivemos aí um presidente que ele não sabia se ele era católico ou se ele era protestante. A mulher evangélica arrastou até crente da mensagem atrás dele. Você nem sabia que fé ele tem. Evangélico. Terrivelmente evangélico. Imagina quando este homem se manifestar. Pode ser este. Ele vai arrastar. Gente, como o irmão Brano disse. Ele disse que isso aqui seria uma isca para os pentecostais. Quando ele fala de São Martim. E o anticristo, ele veio operando sinais. Maravilhas. Imagina só ele levantar um paralítico, abrir os olhos de um cego, chamar um morto, diante das câmeras de televisão. Aí que vão nos perseguir mesmo, gente. Vão nos matar. Aí veio o rapto. Porque primeira etapa é cura. A noiva não está na primeira etapa. Segunda etapa é profecia. A noiva não está na segunda etapa. Ela esteve, ela passou ali. Ela passou ali com brana. A noiva está na terceira puxada. Hoje é uma mensagem aos condenados eternamente. É o que diz o irmão Brana. Vocês também leia, ouça. Almas que estão em prisão hoje. Veja, o povo está voltando lá atrás. Postam mensagens da primeira e segunda etapa do irmão Brana. Que quando veio a revelação do 700, corrigiu as eras. O irmão Brana disse que quando ele pregou aquelas eras, estava tudo errado. Veio o Espírito Santo para corrigir. Os selos vêm corrigindo tudo. E o que estamos falando aqui nessa noite é os selos. Corrigindo a sua fé. Te dizendo que a mensagem da primeira e segunda etapa não vai te preparar para o rapto. Não. Vai te colocar dentro de uma igreja. Dentro de um grupo de pastores, de pessoas boas, que as pessoas vão olhar, na verdade, verdadeiramente eles são crentes, mas não são revelados. Carregam a Bíblia, mas não tem revelação dela. Carrega a mensagem, mas não tem revelação dela. Ouve o play do pastor Osmar, mas não tem revelação também daquilo. Então ele disse, é coisa boa, é muita coisa aqui, meus irmãos. A denominação protestante marcada, uma imagem da besta, fazendo um poder que forçará todos os protestantes a se unirem, você terá que estar neste concílio de igreja, ou você não será capaz de ter companheirismo ou para... Bem, isso é praticamente dessa maneira agora. Você não pode ir a uma igreja e pregar. A não ser que você tenha um cartão de companheirismo ou alguma identificação, 47. Aí a gente vai perder todo o diploma que temos, todas as influências. E de agora em diante, pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados de tudo isso junto. Isso é exatamente certo. Porque eles não serão capazes de fazer isso. É o aperto. Então, quando aquela hora chegar e a pressão chegar, há um ponto onde você é pressionado. Então, observe. Grandes igrejas, grandes homens não vão sentir o aperto. Eles estarão unidos com o concílio. O profeta disse isso aqui. É um pequeno grupo que crê numa mensagem diferente deles.
Porque se nós formos crer igual, nós não vamos sofrer aperto. Não vão fechar as nossas igrejas. Não vão nos proibir de pregar. Você sabe que o juiz tem poder de proibir você de pregar. Proibiu aquele menino de pregar. Agora, observe. Você vai chegar a um ponto que você será pressionado. Observe, diz o profeta, a terceira puxada então. Isso será absolutamente a perda total. Mas isso será para a noiva e a igreja. A noiva e a igreja. A igreja vai ceder, a noiva não. A igreja é bem maior do que a noiva. Porque a noiva sai de dentro da igreja. Agora estamos mais perto do que isso parece ser. Eu não sei quando, mas é real, está perto. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Eu posso ser tirado antes desse tempo. Eu não sei. E esse tempo pode ser na semana que vem, que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo. Ele pode vir na semana que vem, ele pode vir mesmo nessa noite. Eu não sei quando ele virá. Ele não nos diz isto, mas eu realmente creio que estamos tão perto. Eu nunca morrerei de velhice, mesmo com 54 anos de idade. Eu nunca morrerei de velhice até que ele esteja aqui. A não ser que seja atirado, morto ou algo, ou outro morto de algum modo. Agora veja só, um profeta, Deus em carne, irmão Branham não sabia. E ele já tinha vindo. Ele pode vir essa noite, ele já tinha vindo, 28 de fevereiro. E foi até quando a coisa foi se abrindo para ele, sabendo quem ele era, que representava, Deus o tirou. E assim diz o profeta, será com a noiva. Quando ela souber quem ela é, ela se vai no mato. Ela não sabe ainda quem ela é. Há muita dúvida no nosso meio, há muitos incrédulos no nosso meio. Não houve aquela mudança no coração. Ser trovão é para mudar o coração. É uma mudança de vida. E mesmo os crentes da mensagem brigando por coisa material. Pastores se envolvendo em coisas materiais. O povo da mensagem. Não estão no sobrenatural, não estão mergulhando no profundo, como eu disse esses dias. Mas eles estão se preocupando com as coisas materiais. Aí quando vem essas coisas aqui, se alegra, a profecia está se cumprindo. Já é história, meu irmão. Irmão Branham falou no seu dia que é história. Hoje não é a história, não é a profecia, é a revelação. Porque o rapto é uma revelação, está dentro dela, ninguém tira. Mesmo Jesus dizendo para os discípulos, vai embora. Pedro diz, mas para quem iremos? Jesus mandou eles embora. Não, mas para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ficamos de pé. Pai Celestial, muito obrigado pela revelação. Terceira puxada. A revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Senhor Deus, muito obrigado pelo novo nascimento. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta hora. Por Apocalipse 10, 8 a 11. A escritura que se cumpre nesse dia. Senhor Deus, a escritura que se cumpre nesse dia. Obrigado, Pai.
Abençoa teus filhos e filhas que vão estar agora participando da Santa Ceia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus.